Fala galera, como é que estão? Vocês já observaram que nessa modalidade de corrida, os atletas não ficam dispostos um ao lado do outro e sim um à frente do outro? Será que está justa essa organização? Será que isso não vai beneficiar os atletas que estão mais à frente? Und alle schauen sie jetzt auf ihn. Auf ihn auf der Bahn 5, auf den Dominator, auf Usain Bolt, der hier schon Gold geholt hat mit Weltrekordzeit. Und was wird es jetzt werden? Es wird wieder der Zweikampf USA gegen Jamaika. Bolt ist in einer anderen Welt. Bolt läuft das Ding zu Ende und Bolt gewinnt in 19. Então, bora lá resolver essas e outras questões. Agora nós saímos do movimento retilíneo, uniforme e uniformemente variado e vamos entrar no mundo dos movimentos circulares, uniformes, porém circulares, ok? Gente, antes de mais nada, antes da gente conseguir entender um movimento circular, a gente precisa entender a diferença entre grandezas lineares e grandezas angulares. Que diferença a gente tem entre elas duas? Pessoal, uma grandeza linear é uma grandeza que define um movimento retilíneo. Como o próprio nome já está dizendo, ela é uma grandeza que vai estar em função de um movimento linear, de uma linha. Imagina que é uma linha. Esse é o tipo de grandeza que descreve um movimento retilíneo uniforme. Em contrapartida, as grandezas angulares, elas são aquelas que têm como referência ângulos. Ela vai considerar variações de ângulos. E é por isso que ela é quem descreve o movimento circular, certo? Como assim, professora? Vocês já devem ter visto lá com tia Luciana aquele círculozinho trigonométrico, não já? Tenho certeza que já viram. Então, vamos dar uma recapitulada nele. Lá em cima, vou considerar para vocês aqui no nosso exemplo, que lá em cima eu vou tomar como meu ângulo de referência, meu ângulo base, certo? Então, eu vou considerar que nesse ponto daí é o ponto igual a 0 grau, certo? Tô considerando ali 0 grau porque é o meu ponto de referência. Mas geralmente ele é colocado na lateral, mas eu vou considerar que é aí, tá? E o círculo inteiro, a volta completa, a gente considera que é quanto? 2π radiano, não é? Na unidade de radiano, lá em cima é 2π. A gente teve aí um desfoquezinho, mas já voltou. Se lá em cima, se a volta completa é 2π, meia volta vai ser quanto? Π, não é isso? Se a volta completa é 2π, meia volta, π. E um quarto da volta, ou seja, metade da metade. Se a metade é π, metade da metade, π sobre 2, certo? E se eu acrescentar π sobre 2 a uma metade, a gente vai ter 3π sobre 2. Não é assim? Então, a gente tem as medidas. Para uma volta completa, 2π. Para meia volta, π. Um quarto de volta, π sobre 2. E 3/4 de volta, 3π sobre 2. Ok? Essa daí é a nossa relação de espaço angular. Como assim de espaço angular? Primeiramente, vamos traçar um pontinho no meio do círculo, no meio dessa circunferência, tá? Se eu traçar uma reta ligando o centro à borda do círculo, o que é que eu vou obter? O raio. Esse não é o tamanho do raio? A linha que liga o centro do círculo até a sua borda é o raio, tá? Mas se por acaso eu começar
a circular essa minha borda, essa minha circunferência, além de estar percorrendo um espaço, eu estou também percorrendo um ângulo. Porque, olha, aí embaixo, se a gente for traçar do centro do círculo novamente até a borda, eu também tenho um raio. Então, o que eu estou rotacionando é o meu raio. E quando eu giro o raio, eu estou dando origem a um ângulo, eu estou fazendo uma abertura, estou formando um ângulo, certo? Então, além de eu estar percorrendo um determinado espaço para percorrer essa circunferência, eu estou também percorrendo um ângulo, porque o meu raio passeou, olha, o meu raio fez uma abertura. Estão vendo? Olha o meu dedo, como tá sujo. O raio está fazendo uma abertura, então quanto menos eu caminhar, menor vai ser o meu ângulo. E quanto mais aberta for a minha rotação, eu vou obter um ângulo maior também. Então, gente, o ângulo em toda essa região vai ser sempre o mesmo. Se eu estiver analisando ele de dentro ou se eu estiver analisando ele de fora. O ângulo vai ser sempre o mesmo. O que é que vai mudar? É a distância que eu estou percorrendo. Porque olha só, imagine que tem uma pessoa que está bem em cima da borda e ela está precisando caminhar toda essa circunferência. Ela vai percorrer o mesmo ângulo de quem está lá bem próximo do centro. Ela vai percorrer o mesmo ângulo. Porém, quem está próximo do centro, como ele está bem pertinho, a circunferência relacionada a ele também é menor. Ou seja, quem está lá no meio do centro, ele vai caminhar só um pedacinho, enquanto quem está fora vai caminhar um pedaço maior. Mas como se trata de grandezas angulares, o que a gente vai precisar se preocupar é com o ângulo que ele está percorrendo. Porque, olha, a gente está circulando uma circunferência, então a gente sempre vai estar variando uma certa quantidade de ângulo, um certo grau de ângulo, porque nós estamos falando de grandezas angulares, de movimento circular uniforme. Eu bem sei que vocês se lembram do ano passado, mas eu vou fazer uma breve revisão sobre dois conceitos importantes. O primeiro deles é o período. Gente, o período, que é representado por essa letra T maiúsculo, ele é o tempo gasto para completar uma volta inteira. Lembra, está destacado aí, o período é um tempo, ou seja, quando o movimento circular completa uma volta, passou o tempo de um período. Imagine que o movimento está se repetindo. Lembra que período é o tempo de uma oscilação, de uma repetição? Então, nesse contexto também, o período vai ser o tempo gasto para completar, uma volta inteira. Então, quando o movimento circular completa uma volta, isso quer dizer que ele está completando um período, certo? Então, período, não esquece, é uma informação de tempo. Porque só é considerado período se esse intervalo de tempo for suficiente para completar uma volta inteira, tá? E outra questão que nós temos que relembrar é a frequência. Gente, olha só, se eu perguntar a vocês com que frequência você faz determinada atividade, você vai me dizer quanto isso se repete. Quanto maior for o número de repetições, maior é a frequência. Da mesma forma no movimento circular. O que é, por definição, que a frequência quer dizer a gente? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Isso quer dizer o quê? Que se eu parar para contar, vamos dizer, 1 minuto, 1 hora, 1 mês, 2 minutos, quantas voltas esse movimento circular vai estar fazendo naquela unidade de tempo? Quantas voltas? Ora, mas me digam, se o período é o tempo gasto para completar uma volta e a frequência é o número de voltas num determinado tempo, isso é ou não é inverso? Não é a mesma coisa, só que ao contrário? Veja, um é o número de voltas por unidade de tempo. O outro é a unidade de tempo por número de voltas. Ou seja, nós concluímos com isso que frequência e tempo são inversamente proporcionais. Eles têm uma relação inversa. Ou seja, o período é igual a 1 sobre a frequência. Da mesma forma, a frequência é igual a 1 sobre o período, certo?
Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou fazer um esboçozinho aí para vocês. Nós temos que o período é o quê? É o tempo necessário para fazer uma volta completa. Ou seja, é intervalo de tempo por quantidade de voltas. Já a frequência é quantidade de voltas por unidade de tempo. O que é que isso quer fazer? O que é que isso quer falar para a gente? Olha, percebam que as fórmulas são contrárias. Uma é igual à outra, só que ao inverso, certo? Então é por isso que a gente pode fazer essa relação de que período é 1 sobre a frequência e frequência é 1 sobre o período, tá? O período que, por ser uma unidade de tempo, é informado na unidade de segundos, certo? Porque ele é uma unidade de tempo, então ele é informado em segundos, e a frequência que é informada em hertz, tá? É a unidade de medida da frequência. Então, o período vai ser informado em segundos e a frequência informada em hertz. E como eu sei que essa unidade de hertz é nova para vocês, vou só explicar um pouquinho o que é que ela significa. O hertz, gente, pela própria definição da fórmula, ela é 1 sobre segundo. O tempo não é segundo e a frequência não é o contrário do tempo, então a unidade de medida da frequência é 1 sobre segundos e a gente nomeia isso como hertz, certo? Então, essa vai ser a nossa unidade. Agora chegou a parte boa. Velocidade angular. Vamos ver o que é isso. Gente, olha só. É muito semelhante ao que nós estudamos em movimento retilíneo uniforme. Dê uma lembrançazinha aí. Quando nós tínhamos um movimento retilíneo, o que é que a gente analisava? Quanto do espaço estava variando? Como era que estava acontecendo o meu deslocamento no sentido de tempo? Porém, agora nós estamos trabalhando com uma grandeza angular. E o que é que isso diz para a gente? Que agora eu vou analisar com que rapidez o meu ângulo está variando. Essa vai ser a minha velocidade angular. Se está passando rápido, se está passando devagar, se esse ângulo está variando numa fração de 1 grau por segundo, 30 graus por segundo, certo? Isso é o que vai determinar para mim se a minha velocidade angular, se ela é alta ou se ela é baixa. Então, nesse contexto, nesse sentido, o que é que a gente consegue concluir a partir disso? Imagine que eu quero me deslocar de um ponto a outro, desse ponto A até o ponto B. Para fazer isso, eu não vou ter que me deslocar um determinado ângulo, eu não vou ter que percorrer um determinado ângulo, ou seja, para me deslocar de A até B, o que é que eu estou percorrendo? Eu estou percorrendo com uma determinada velocidade angular, eu estou percorrendo um ângulo, certo? Que é esse ângulo φ, que nós determinamos ali dessa abertura, em um determinado tempo. Ou seja, dependendo de quanto tempo eu tenha para fazer esse percurso, a minha velocidade vai ser maior ou vai ser menor. E como é que eu meço isso? Vendo quantos ângulos, quantos graus nesse ângulo eu variei num determinado tempo, certo? Se por acaso eu fizesse a volta completa, o meu tempo seria um período. Mas como eu só estou analisando esse pequeno arco, então eu vou considerar como intervalo de tempo mesmo, tá? Então, esse ômega, eu vou chamar ele de velocidade angular. O φ, é o meu ângulo central, aquele ângulo que a gente percorreu. E o ΔT é o tempo gasto. Só que vocês devem se perguntar, naquela questão lá do início do vídeo, por que tem gente que fica mais na frente na corrida quando ela é uma pista curva? Porque é o seguinte, gente, quem tá ali, ó, mais próximo do centro, ele vai percorrer um espaço, mas não é o mesmo espaço de quem tá lá fora, de quem tá em cima da circunferência. Percebam que esse arco no comecinho, olha, é bem menor do que o arco no final. Ou seja, toda vez que quem está do lado de dentro anda um pouquinho, quem está do lado de fora vai ter que andar um monte para poder acompanhá-lo. Fazendo uma pequena comparação, é como se fosse assim, olha, quem está do lado de dentro vai dar um passo, enquanto quem está do lado de fora vai ter que dar 10.
para poder acompanhar, para poder seguir nesse mesmo ângulo. Por exemplo, imagine que eu tô aí nesse meu arco pequenininho, e eu quero apostar uma corrida com alguém que está lá do lado de fora da circunferência. Gente, quando isso acontece, quando a gente for fazer essa corrida, pensem assim, olha, no momento que se for para a gente andar os dois juntos, pá a pá, quando eu chegar na metade do meu arco, a segunda pessoa que está lá fora, em cima da circunferência, também vai precisar chegar na metade. Quando eu chegar no final, ela também tem que chegar. Ou seja, eu vou caminhar um espaço muito pequeno, porque eu estou bem próximo do centro da circunferência, e quem está do lado de fora vai ter que percorrer um espaço muito maior. Porque o espaço que eu estou percorrendo é maior. O ângulo que eu estou percorrendo, não. O ângulo é igual para quem está dentro e para quem está fora. Não faz distinção disso. O ângulo, não. A variação de ângulo, a velocidade angular é a mesma para quem está dentro e para quem está fora. Mas a velocidade escalar, não. Por quê? Porque eu tenho um espaço, uma distância maior para percorrer de quem está do lado de fora em relação a quem está do lado de dentro, certo? Então, a gente vai ter que considerar essas duas questões. E é por isso que lá na corrida, no começo do vídeo, nós temos distâncias diferentes para iniciar a corrida. Por quê? Quando eles vão dar a largada, quem está do lado de fora da circunferência vai ter que percorrer um espaço muito maior. E se eles por acaso corressem na mesma velocidade, eles deveriam chegar juntos ao ponto de chegada. Ou seja, essa distância tem que ser descontada. Como é que se faz esse cálculo? Do ponto de largada para trás, todos devem estar a 200 metros. Como é uma pista circular, acontece de uns estarem um pouco mais à frente e outros estarem um pouco mais atrás. Mas a distância que eles vão percorrer vai ser a mesma. Para fechar os assuntos e fazer as conexões, imagine essa situação. Um carro em movimento retilíneo vê uma placa e percebe que ele vai precisar fazer uma curva. Para que esse carro consiga fazer uma curva, nós vamos ter várias forças associadas em que a gente vai precisar, no final da resultante de todas as forças, fazer com que o carro faça uma curva. E o que é isso? Que força é essa que vai alterar o movimento do carro e fazer com que ele dobre? É a força centrípeta. É uma força uma resultante de forças que vai sempre estar direcionada ao centro da circunferência, sempre no sentido do centro da circunferência. Como eu tenho uma força na horizontal e uma força na vertical, o meu movimento vai ser de curva, tá? O movimento que eu vou conseguir vai ser de curva, porque a força centrípeta apontando na direção vertical, no sentido para baixo, e a força de impulsão no sentido horizontal, na direção horizontal, elas duas vão formar um ângulo reto. E por associação de forças, a gente sabe que a resultante disso vai ser uma diagonal. Ou seja, se a gente nunca parar de aplicar a força centrípeta, o carro vai ficar girando para sempre e para sempre. Força centrípeta, gente, é uma força que faz com que os corpos se mantenham em movimento circular. Se a gente cessa essa resultante centrípeta, o carro volta a ter um movimento retilíneo. Se a gente aplica novamente a força centrípeta, ele volta a ter um movimento circular. E assim sucessivamente. E aí, só pra gente concluir, eu vou mostrar uns videozinhos aí a vocês de um experimento que eu já fiz na escola. E eu quero que depois vocês me expliquem, daqui a pouquinho no Meet, o que é que tá acontecendo. Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!